E aí, jovens e jovens, como vocês estão? Eu sou Felipe Noronha, este é o Belvin de Santos, domingão aqui com um resumão de notícias, porque nada foi confirmado até o momento, né? Quem ia chegar não chegou, quem ia sair não saiu, então é importante que vocês fiquem atualizados, claro. Final de semana a gente dá uma afastada das notícias, então se você gastou um tempinho aqui para clicar neste vídeo, ficará atualizadinho sem desespero, pelo menos eu acho. A qualquer momento as coisas podem mudar, é claro, mas aí a gente lança novos vídeos. Falando em novo vídeo, na sexta-feira eu lancei o segundo episódio da série Histórias Nossas Histórias, sobre os dias de luta, dias de glória do Santos. Eu conto a história do japonês Maezono, que fez esse gesto mandando a torcida do Santos calar a boca. Não foi bem assim, mas na verdade eu conto o antes e o depois dessa história. Um cara que era um ídolo no Japão e acabou de forma polêmica a sua carreira, inclusive com essa passagem pelo Santos. É um vídeo que particularmente eu gostei muito de fazer, ficou muito bem editado pelo querido Matheus, e se você tiver interesse em história, assista este vídeo, ao de 2002 e aos que virão no futuro próximo aí desta série. Bom, vamos abrir este vídeo atualizando a situação de Billy Arce, que apurei, a apuração própria mesmo, não fez exames na última sexta-feira, quando estava combinado. E aí, a partir daí, outros tantos jornalistas foram atrás de entender por que isso aconteceu. No fim das contas, ele faz exames neste domingo, mas, como a gente viu no caso do Léo Natel, não é garantia alguma de que ele assine com o Santos. E por quê? Ele está no Brasil, faz exames no Santos, por que está adiando tanto, por que ainda não assinou o contrato? Bom, muito complexa a situação, mas que basicamente envolve aparentemente um impasse entre o empresário dele e o Santos. E por mais que a gente tenda a criticar o Santos nessas negociações, porque de fato, sempre, seja lá qual for a diretoria, a gente tem essa impressão, basicamente baseada em muitos fatos, né? De que a diretoria, qualquer diretoria do Santos, tem sérias dificuldades em fechar acordos para o clube. Neste caso, me parece que de fato a culpa não é do Santos, é do outro lado. Então eu vou ler a matéria mais recente, né? Eu estou gravando agora, são 2h19 da tarde deste domingo, uma matéria que saiu no GE nessa manhã, que é assim, ó: Santos estabelece prazo a Billy Arce, mas vê impasse com o agente do atacante contornado. O que aconteceu? Já já eu leio a matéria. Na sexta, o Billy Arce era esperado no CT Repelé para assinar o contrato. Porém, não apareceu porque o seu empresário mudou o acordo que tinha com o Santos, exigiu alguns pagamentos de maneira diferente ao que estava combinado por telefone, digamos assim, né? Com ele lá na Colômbia, enfim, Equador, sei lá onde ele estava, ele jogava no Once Caldas, mas não tenho certeza se ele estava na Colômbia. E chegaram aqui, se hospedaram em Santos, estão hospedados até agora em Santos, e aí, chegando na hora de assinar, o empresário tentou mudar algumas partes do acordo e o Santos falou: não, aí não. E aí o Bilhar sequer fez exames. E aí, no sábado, aparentemente houve uma nova reunião, e segundo a apuração do GE, e também o Diário do Peixe, se não me engano, deu isso, esses entraves, esse impasse foi contornado. Bom, vamos ler a matéria então. A negociação entre Santos e Billy Arce voltou a tomar o rumo para um desfecho positivo. Embora ainda não haja assinatura, uma reunião presencial da diretoria com o empresário do jogador no último sábado recolocou nos trilhos aquilo que havia sido apalavrado antes dos equatorianos desembarcarem no Brasil. Aparentemente o empresário também é do Equador. O atacante fará exames neste domingo e o Santos quer fechar a contratação até no máximo segunda-feira. Ou seja, se não assinar na segunda, não assina mais, diz a apuração do GE. O Santos foi surpreendido com o pedido do agente de Billy Arce pelo pagamento de sua comissão à vista e pelo recebimento das luvas em um tempo muito menor do que o combinado. A situação foi debatida em uma reunião envolvendo Galo e outros representantes do Santos, e o Santos decidiu que não queria fazer isso, queria pagar tudo que foi acordado da maneira anterior. Eu não vejo erro não, estava acordado, o cara veio até aqui, quer mandar em cima da hora, eu particularmente não vejo de maneira correta. Aí o empresário liberou o jogador para fazer os exames neste domingo e o Santos deixou claro que ou assina até segunda ou pode ir embora. Eu vou ser bem honesto, acho uma postura correta do Santos. Não tem por que ficar enrolando. Lembrando que tem jogo segunda, não que ele vai jogar segunda, mas assim, a Série B tá rolando, né? Que o campeonato tá paralisado porque, sei lá, tem Olimpíadas, a gente não tá em férias europeias. Tem jogo rolando, tem jogo seguro, tem jogo no próximo domingo, assim. Então o Santos vai jogar de domingo, né? Para pra pensar nisso, que coisa. As coisas estão rolando, não dá pra ficar esperando caprichos de empresário, de jogador, enfim, acho que o Santos acerta nessa. De qualquer maneira, assim que assinar, assim que anunciar, a gente tem vídeo aqui para colocar no ar, mas se você estava em dúvida e não leu notícias do porquê Billy Arce sequer foi anunciado,
é por isso. Bom, uma outra questão aqui, a gente tem que ter muito cuidado para entender a situação, é a do Joaquim. Ontem, sábado, o GE publicou o seguinte: Santos encaminha a venda de Joaquim ao Tigres do México. Então parecia, né, ou parece na verdade, não mudou isso, que o Joaquim finalmente está de saída. A primeira coisa que eu quero falar é a seguinte: muita gente dentro do Santos, muita gente que torce pro Santos, muita gente que acompanha o Santos, acreditou, eu ia falar acredita, mas acho que já está no passado, que o Joaquim tinha mercado europeu bom. O Joaquim fez uma temporada ruim, né, gente? Eu sou obrigado a falar que a gente tá aqui há, sei lá quantos jogos o Santos disputou na temporada, 30 e poucos, sou ruim de conta. Qual é o jogo que eu falei, nossa, que partidaça do Joaquim? A gente elogia bastante o Gil, tem estado feliz com o Jair, mas que partidaça do Joaquim fez isso? Não tem esse ano. Então, assim, ninguém olha mais pro Joaquim com o potencial que um dia a gente pensou que tinha. E, querendo ou não, eu acho que ele entra naquela cota, no desespero da briga contra o rebaixamento, muitos jogadores foram super valorizados. Eu não tô falando que ele é ruim, horroroso, nem nada. Mas, para um grande mercado, realmente, não rolou. Dificilmente vai rolar. Pode mudar agora, né? De repente tá chegando aí o Manchester City para fazer proposta, não vai acontecer. Mas não é um grande jogador, assim. Tanto que, eu comentei isso num vídeo recente, né? A gente não tá entrando em loucura, meu Deus, estamos perdendo o Joaquim, é só tipo, tá bom, vende logo, sabe? E aí ele vai parar, pelo jeito, no mercado mexicano, ou que fosse parar no mercado brasileiro, enfim. Aí saiu essa notícia. Bom, vamos ler a notícia, eu vou chegar no ponto de dúvida. O Santos está perto, segundo o GE, de concluir a venda do zagueiro Joaquim ao Tigres. Os valores ainda são mantidos em segredo, mas a negociação envolve uma dívida do Peixe com a equipe mexicana pela contratação do atacante Soteldo. A gente comentou isso outro dia, eu não achei a melhor proposta, mas pelo jeito o Santos achou que ia conseguir, sei lá, 10 milhões de euros e ninguém está chegando nem perto disso. Aí o Santos percebeu que o jogador simplesmente não é tão bom quanto eles acharam. Aí fala sobre essa questão da dívida do Soteldo. E aí tem um parágrafo na matéria do GE que é muito estranho. Vamos lá. O Santos oficializou a compra de Soteldo no segundo semestre do ano passado. Ok. À época, o clube assegurou 50% dos direitos econômicos do jogador. Ok. A dívida com o Tigres agora é de cerca de 5 milhões de euros. Mas ué, olha só, aí eu vou no próprio GE, numa matéria de maio desse ano, e a matéria fala: Gianluca Soteldo, o Santos deve por aquisição de atletas e tal. É o famoso medo do transfer ban. Aí na hora que vai explicar sobre o Soteldo, o parágrafo é o seguinte, ó. Pela aquisição de Soteldo, o Santos ainda deve ao Tigres outros 14 milhões de reais. Ué. E fala que foi comprado por cerca de 19 milhões de reais. Eu não sou exatamente muito bom de matemática, mas 5 milhões de euros dá mais ou menos 30 milhões de reais. Como é que o Santos deve hoje 30 milhões de reais se em maio devia 14 milhões de reais? Em que momento isso mais do que dobrou? Tem tanto juro assim? Bom, a matéria do GE, para quem leu, é muito confusa. Os dados não batem. As matérias, né? Tem dados que não batem aí. Aí o Vene Casagrande, se não me engano, no Jornal Extra, escreveu também sobre esse caso. Que a proposta do Tigres é a seguinte: o perdão da dívida do Soteldo são 3 milhões de dólares, aí já batendo com os dados de maio, mais 5 milhões de dólares pagos até 2026. Muito parcelamento isso aí, né? Mas enfim. Que dá mais ou menos 8 milhões de dólares. O Santos queria mais, mas olha, me arrisco a dizer que não vai arranjar mesmo. É uma operação de 8 milhões de dólares, cerca de 43 milhões de reais. O contrato do Joaquim lá seria de 4 anos. Até aí, bom ou ruim para eles, não me interessa. A apuração do Vene vai mais de acordo com os dados antigos. O Henrique Farinha, que é membro aqui do canal e está lá no blog Sou Santista, também escreveu algo do gênero no Twitter dele. Eu gosto do Henrique. Lerei aqui, Henrique, se eu não podia ler, perdão. Mas posso, porque eu sei que eu posso. Digo porque o Henrique permite. A dívida do Soteldo é de 3 milhões de dólares em 3 parcelas anuais, conforme o balanço divulgado pelo clube em dezembro do ano passado. E não é de 5 milhões de euros. Eu realmente gostaria de entender se foi apurado essa dívida de 5 milhões de euros, de onde ela surgiu. São juros? Os valores anteriores estavam todos errados? Mentiram no balanço? É um erro da matéria? Essa matéria precisa ser corrigida ou explicada. Enfim, caso a dívida de fato seja de 3 milhões de dólares ao Tigres e eles paguem 8, abate essa dívida de 3, Santos fatura 5 não, porque tem porcentagem do Cuiabá, e a venda seja por 5, eu acho uma venda normal para um jogador que esse ano se desvalorizou, não jogou tão bem, e enfim,
Santos perdeu talvez o timing de vender, talvez fosse no intervalo do ano passado para esse. Mas não rolou. Agora, gostaria de entender essa questão da dívida. Eu, pelo que tive acesso, pelo que conversei, estou com os dados do Henrique aqui. O balanço diz em dívida de 3 milhões. A proposta anterior, acho que semana passada, falava nas matérias em 3 milhões. Gostaria de entender de onde surgiram esses 5 milhões de euros. Tomara que seja só um erro de digitação, um erro de... ali, enfim. Quando rolou esse primeiro boato da história do Joaquim pro Tigres, eu falei que talvez não fosse minha venda preferida. Uma semana depois eu percebo que ninguém vai pagar mais que isso, né? Ninguém vai pagar mais que isso. Acho que o Santos acreditou demais que poderia conseguir mais dinheiro na Europa e, pelo jeito, não chega nem proposta. O empresário do Joaquim, inclusive, deu entrevista nessa manhã, começo de tarde, pro De Olho no Peixe. Tem alguns trechos, ele fala, publicados no Twitter aqui, ele fala que o grupo City, né, não fez proposta, que 3 propostas do Botafogo chegaram, mas os clubes não se entenderam, e fala que na segunda-feira deve ser selada essa venda. Vamos ver amanhã, então a gente volta aqui. Caso se confirme, eu venderia, tá? Eu já mudei de ideia, uma semana eu consegui mudar de ideia. Eu acho que, cara, só vai. Abraços, deu. Acho que o Joaquim, não volta ao time. Tem alguém que tá jogando mais que ele hoje, no caso do Jair, com maior potencial pro ano que vem, já pensando no ano que vem. 2, o Joaquim, mesmo que voltasse, já se desvalorizou o suficiente para que uma boa campanha na Série B não volte a valorizar. Ninguém vai aumentar o preço dele por ele ter jogado, sei lá, daqui até novembro, dezembro, bem na Série B. O valor não vai aumentar. Então acho que o Santos perdeu o timing mesmo de uma boa venda do Joaquim e vai fazer uma venda média neste momento. Bom, agora notícias menores. Alguns dias saiu lá no Japão o portal Football Tribe JP, Japan, que coisa. Eu tenho um print em japonês aqui no celular, que no caso está aqui no celular. Mas é o J-League Insider, um perfil bem legal que cobre futebol japonês, traduziu, muito mais fácil. Que o Shimizu S-Pulse deve exercer, segundo esse site japonês, a compra de Lucas Braga. Por essa você não esperava, talvez ninguém nem lembrasse também. O valor da transferência é de cerca de 10 milhões de reais. Pô, se o Santos faturar 10 milhões de reais no Lucas Braga, meu amigo, eu compro uma camisa do Shimizu S-Pulse. Pode me lembrar, nem que seja feita lá na Tailândia. Mas a gente vai atrás. Pô, seria um presentaço. Vamos torcer aí para que isso aconteça. Não fala em tempo, não fala no momento que a compra seria feita, se seria agora, se seria mais pro fim do ano, quando acaba o empréstimo. Mas eu acho que o Lucas Braga não volta. Seria muito bom pro Santos, né, que essa venda fosse concretizada em algum momento e também que ele não voltasse para cá, com todo respeito ao Lucas, que está lá na segunda divisão japonesa. Que é isso aí, né? É o nível que a gente sabe. Bom, João Schmidt, né? O Corinthians procurou o João Schmidt, olha só, matéria do UOL do dia 19, dia 21, então de sexta-feira. Corinthians procura João Schmidt, mas volante se diz grato e fica no Santos. Vamos ver o que aconteceu. O Corinthians manifestou interesse em João Schmidt do Santos, mas a negociação não avançou a pedido do jogador. Ó, João Schmidt falou, corta. Ele era uma das prioridades do Corinthians, mas não cogitou a possibilidade de deixar o Santos. Muito simpático. João quer recolocar o Peixe na primeira divisão. Muito obrigado. O Santos, o meia o volante, né? É grato ao clube pela aposta nele após várias temporadas no Japão. Gratidão, falo que é gratidão, olha só. Schmidt entende que precisa retribuir o Santos pela confiança. Tá jogando nada faz um tempo, mas a gente gosta dele. Tá tudo bem. Está feliz aqui e ficará pelo menos até o fim de 2024. Já o atual contrato termina em dezembro de 2025. Ou seja, ano que vem a gente não sabe, mas até esse ano ele sobe o Santos, tudo der certo. Tá bom, então o Corinthians tem o direito de ir atrás de um Schmidt. João Schmidt tem o direito de falar não. Por mim, tudo bem. Agora, tomara que outra coisa não aconteça, que é isso aqui. Ó. Na tarde de quinta-feira, Santos faz proposta para contratar Gustavo Mosquito, ex-Corinthians. Por que ex-Corinthians, você pode perguntar? Porque ele ganhou, né, na justiça momentaneamente a rescisão de contrato por falta de pagamento de alguma coisa lá do Corinthians. Só que eu particularmente não me arriscaria neste momento, porque por mais que ele possa assinar com outros clubes, inclusive ele pode na primeira divisão, mesmo já tendo estourado o limite de jogos, porque o regulamento diz que se a rescisão acontece por falta de pagamento, né, na justiça, o jogador pode se transferir mesmo assim. Eu acho que não valeria a pena o Santos se meter nessa questão, porque aí do nada o Corinthians vira o jogo na justiça. E aí, o que a gente faz? Entendeu? É uma boa o Santos passar longe. Mas o Santos fez proposta e me preocupa, porque segundo a matéria do OD, 2 anos e meio. Pra quê? E fala também que é um pedido do Carille, ou seja, mais uma vez o Santos está querendo contratar jogador baseado no pedido de um técnico. E no Brasil a gente nunca sabe até quando esse técnico vai ficar, seja lá qual for. Eu acho muito arriscado.
E reitero que nessa eu não mudei de opinião. Eu não contrataria o Mosquito. Mas enfim, o Santos fez uma proposta aí. Segundo a matéria do UOL, tem proposta, além do Santos, de um time do Japão e um time da Arábia Saudita. E está estudando a situação. Eu não me meteria, principalmente pela questão judicial. Aí no meio do contrato, o Corinthians retoma o jogador, o que a gente faz? Eu não quero confusão. Mas enfim. Tá bom? Essas são as notícias que eu vi até 2h33, olha só agora, da tarde deste domingo. A gente pode voltar a qualquer momento, é claro, mas até lá você fica atualizadinho.